Beleza, queridos? Galera do Colégio Santa Madre, tudo bem, pessoal? Olha quem tá aqui, tá com saudade de mim? Tô escutando aí do outro lado, sim! Gente, felicidade enorme estar aqui com vocês, mesmo à distância. Eu espero que vocês estejam cumprindo a quarentena, mas tu sabe que tu precisa continuar estudando, te dedicando, te esforçando, sendo disciplinado, cumprindo teus horários e também acompanhando as nossas aulas, mesmo que à distância. E hoje, galera, a gente vem trabalhando um tema super importante contigo. Nós vamos falar da estrutura geológica do planeta Terra. E quando a gente fala dessa estrutura geológica do planeta, a gente fala baseando-se na competência 6, habilidade 26 e 27. Falei muito rápido? Vou repetir então. Competência 6, habilidade 26 e 27. Professor, o que é isso? Olha, gente, lembra. A competência 6 ela vai trabalhar justamente, né, essa relação entre sociedade e natureza. De que forma a gente vem se relacionando com o meio físico. E de que forma a gente vem ocupando esse meio físico. E a gente observa que ela vai trabalhar justamente essa relação entre sociedade e natureza e de que maneira o homem vem tratando, né, vem se apropriando, né, desse espaço físico. Hoje, especificamente, a gente vai trabalhar essa relação da sociedade com a estrutura geológica. E para a gente entender a estrutura geológica, a gente precisa fazer uma leitura disso aqui, gente. Acompanha comigo a leitura, olha só o que diz. São diferentes terrenos encontrados na superfície terrestre e que são formados por diferentes tipos de rocha. Então tu já sabe, falou de estrutura geológica, falou dos mais variados tipos de rocha. Além disso, a gente pode dizer o seguinte para vocês. Eles são um embasamento rochoso que sustenta as várias formas de relevo. É como se fosse, galera, o suporte das várias formas de relevo que a gente tem no planeta Terra. Isso é estrutura geológica. E é muito simples. Nós vamos ter três principais estruturas. São elas: os dobramentos modernos, os crátons e as bacias sedimentares. Dá uma olhada na imagem. Eu sei que tu quer olhar para mim, mas olha para lá. O que é que tu vê na imagem? Tu vê os dobramentos modernos, que têm uma elevada altitude, os crátons, que já vão ter uma baixa altitude, juntamente com as bacias sedimentares. Daqui a pouco a gente vai entender por quê. A gente começa trabalhando contigo os escudos cristalinos. Eles são muito antigos. Eles são lá de uma era que a gente chama de era pré-cambriana. É o período de formação dessas rochas, de formação da Terra, e é formado sobretudo por dois tipos de rocha. Então olha só, os dobramentos, os escudos cristalinos, eles são formados por dois tipos de rocha. São elas, as metamórficas e as rochas magmáticas. Lembra que o período de formação deles é um período lá do Arqueozoico e de Proterozoico, ou seja, muito antigo, gente. É o período a era pré-cambriana, é o período de formação do planeta Terra. Então, justamente por isso, por eles serem muito antigos, tu já observa uma coisa, ele vai ser mais desgastado, ele está mais velhinho. Isso quer dizer que ele sofreu um processo erosivo muito intenso. Ele teve um processo de exposição muito longo. É por isso que forma esse tipo de relevo aí, tá vendo? Olha só esse planalto aqui, com um topo aplanado, justamente porque sofreu um processo erosivo muito intenso, porque ele é muito antigo. Exemplo de escudos cristalinos. Temos os escudos africanos, o escudo canadense, e no Brasil a gente também tem escudo. No caso aqui, o escudo brasileiro, muito importante, e a gente vai trabalhar daqui a pouco com vocês. Não podemos esquecer também que as estruturas geológicas são compostas pelas bacias sedimentares. Dá uma olhada na imagem comigo, olha aqui as bacias sedimentares, tá vendo? Elas são dispostas aqui na horizontal. Houve um processo de deposição, um processo de litificação, onde os sedimentos eles foram se depositando. Nas bacias sedimentares, o processo de erosão ele é menor que o processo de deposição. Entendeu? Não. Vou repetir. Nas bacias sedimentares, o processo de deposição, agora sim, o depósito de sedimentos é maior do que o processo erosivo. Lembra que eles são formados lá na era paleozoica e na era mesozoica. Tu já sabe que elas têm, então, baixa altitude, são superfícies rebaixadas e são preenchidas por sedimentos, que foram, então, depositados nessas áreas. Beleza? Todo mundo entendeu. No Brasil, a gente tem bacias sedimentares? Muitas. Temos a bacia amazônica, temos a bacia pantaneira, que inclusive, olha só, o rio Paraguai, quando transborda, ele deposita sedimentos nessa bacia. E uma coisa interessante, gente, as bacias sedimentares, elas são muito importantes
para a gente indicar a idade de um determinado terreno. Porque é justamente ali que tu vai ter o quê? Tu vai ter os fósseis, né, de animais, de vegetais. E outra, as bacias sedimentares ela tem uma formação porosa. Isso faz com que tu tenha ali um depósito muito grande de petróleo, um depósito muito grande de gás, de carvão mineral, né, de água mineral. Então, é nas bacias sedimentares que a gente vai ter a presença desses elementos. Exemplos não faltam. Já falei para vocês, bacia do Pantanal, bacia amazônica, tem a do meio norte, tem a do Paraná e tem também a bacia do São Francisco. Por fim, a gente vem para os dobramentos modernos. Eu já quero que tu coloque o olho na imagem. Olha o dobramento moderno aqui, gente. Tá vendo como ele é mais pontiagudo? Ele tem mais elevada altitude? Isso se dá porque ele é moderno. Por que moderno? Ele é descolado? Não, gente, porque o processo de formação dele é mais recente. Então eu te pergunto, ele sofreu muito desgaste ou pouco desgaste? É só tu olhar para mim, tá vendo? Pouco desgaste. Tu observa então que ele é menos desgastado, por isso ele tem essa elevada altitude. Tanto que ele é formado, gente, mais recentemente, na era que a gente chama de era Cenozoica, é uma das últimas eras geológicas que a gente tem. Tá vendo? Formação recente. Por isso que ele é mais pontiagudo e de elevada altitude. Formando, então, tendo um formato convexo e também côncavo, devido às forças internas, né, as forças tectônicas, que fazem com que haja esse dobramento devido ao choque de placa tectônica. Portanto, já sabe, ele vai, então, estar presente bem próximo ali da junção dessas placas tectônicas, formando as cadeias montanhosas. Exemplo de dobramentos modernos, mais variados. Na América do Sul, Cordilheira dos Andes. Já ouviu falar? Pois é. Lá na América do Norte, nós temos então as montanhas rochosas. Indo para a África, a gente tem a cadeia do Atlas. Indo para a Europa, a gente vai ter então os Alpes. Não vai para a Europa agora, fique em casa. Além disso, indo para a Ásia, a gente tem também a Cordilheira do Himalaia, onde a gente tem o ponto mais alto do mundo, Monte Everest. Todas elas são dobramentos modernos. A gente sai então do mundo, gente, e vem para o Brasil. Agora, aqui no nosso país, a gente vai ter duas principais estruturas, que são os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Beleza? Gravou? Não te esquece, no Brasil a gente vai ter duas principais estruturas, escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Lembra então que por conta disso a gente já observa uma coisa, o Brasil tem um relevo antigo ou um relevo moderno? Pensa. Antigo, gente. O relevo brasileiro ele é muito desgastado. O relevo brasileiro ele é um relevo antigo. Inclusive, o Brasil está distante da junção de placa tectônica, o que dá a ele uma certa estabilidade tectônica. Tá vendo na imagem aqui como ele se localiza bem no centro de uma placa, que é a placa sul-americana? Pois bem, no Brasil, os escudos cristalinos eles estão divididos da seguinte forma. Nós temos os escudos das Guianas e o brasileiro. Quer ver? O computador mostra. Olha aqui, ó. Escudo brasileiro e escudo das Guianas. Corresponde a 36% do território brasileiro. Já as bacias sedimentares correspondem a 5,5 milhões de quilômetros quadrados. Falei muito rápido? Tá bom, vou falar em porcentagem. Corresponde a 64% do território brasileiro. Temos a bacia amazônica, a bacia do Paraná, a bacia do Parnaíba, a bacia central, enfim, temos muitas bacias no Brasil. E por fim, a gente vem finalizando com essa imagem, que é um recorte, tá, das bacias sedimentares e dos escudos cristalinos, mas dentro de uma outra perspectiva, tá vendo? É como você pegasse, então, de lado, né, essas estruturas geológicas. Aqui na Amazônia, nesse sentido norte-sul e no sentido sul-norte, a gente vai ter o escudo das Guianas, que fica mais ao norte. Aqui no centro, onde a gente tem a drenagem do rio Amazonas, nós temos uma bacia, né, sedimentar, tá vendo, gente? E mais no sul, a gente tem o escudo sul-amazônico. Beleza, galera? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima aula. Tchau!